16. Enrolado 3 vezes. Pois nisso está a lição. De Sacramentadora, prefácio. Uma lenda jazia na superfície de pedra diante de Dalinar. Uma arma extraída das antigas névoas do tempo, supostamente forjada durante a Era Sombria pela mão do próprio Deus. A espada do assassino de branco, reivindicada por Kaladin, filho da tempestade, durante sua batalha acima da tormenta. Sob uma inspeção superficial, era indistinguível de uma espada fractal comum. Elegante, relativamente pequena, mal tinha 1,5 metros de comprimento. Era fina e curva como uma presa. Apresentava padrões apenas na base da lâmina, junto do punho. Ele a iluminara com 4 bronze diamantes posicionados nos cantos da placa de pedra semelhante a um altar. Aquela pequena sala não tinha padrões geológicos ou pinturas nas paredes, então a luz das tempestades iluminava apenas a ele e aquela espada alienígena. Ela tinha uma peculiaridade. Não havia gema. Eram as gemas que permitiam que homens se ligassem às espadas fractais. Muitas vezes eram fixadas no pomo, embora às vezes ficassem no ponto onde a guarda encontrava a lâmina e relampejavam quando alguém as tocava pela primeira vez, iniciando o processo. Quando alguém mantinha uma espada durante uma semana, passava a possuir a arma e a ser capaz de dispensá-la e de invocá-la em sintonia com seu batimento cardíaco. Aquela espada não tinha uma gema. Hesitante, Dalinar estendeu a mão e pousou os dedos na sua lâmina prateada. Era quente ao toque, como algo vivo. Ela não grita quando a toco, observou ele. Os cavaleiros romperam seus votos, disse o Pai da Tempestade em sua cabeça. Abandonaram todos os juramentos e, ao fazer isso, mataram seus esprenos. Outras espadas são os cadáveres desses esprenos e por isso gritam com seu toque. Já essa arma foi feita diretamente da alma de honra e então entregue aos arautos. Também é a marca de um juramento, mas de um tipo diferente. E não tem mente para gritar por conta própria. E as armaduras fractais? Indagou Dalinar. Parecido, mas diferente, trovejou o Pai das Tempestades. Você ainda não falou os juramentos necessários para saber mais. Você não pode quebrar juramentos, disse Dalinar, os dedos ainda pousados sobre a espada de honra. Certo? Não posso. E a coisa que combatemos? Ódium, a origem dos esvaziadores e de seus esprenos. Ele pode quebrar juramentos? Não, disse o Pai das Tempestades. Ele é muito superior a mim, mas o poder do antigo Adonausium o permeia e o controla. Ódium é uma força como a pressão, a gravitação, o movimento do tempo. Essas coisas não podem quebrar as próprias regras, nem ele. Dalinar deu um tapinha na espada de honra. Um fragmento da alma de honra, cristalizado em forma metálica. De certo modo, a morte do Deus lhe dava esperança, pois, se honra havia tombado, certamente Ódium também podia tombar. Nas suas visões, honra deixara Dalinar com uma tarefa. Atormente Ódium, convença-o de que ele pode perder e nomeie um campeão. Ele vai aproveitar essa chance em vez de arriscar ser derrotado de novo, como já foi tantas vezes. É o melhor conselho que posso lhe dar. Eu vi que o inimigo está preparando um campeão, disse Dalinar. Uma criatura tenebrosa, com olhos vermelhos e 9 sombras. A sugestão de honra vai funcionar? Posso fazer com que Ódium concorde com um torneio decisivo entre mim e aquele campeão? É claro que a sugestão de honra funcionaria, respondeu o Pai das Tempestades. Ele falou. Quero dizer, por que funcionaria? Por que esse Ódium concordaria com um combate de campeões? Parece uma questão grave demais para arriscar em algo tão pequeno e inferior quanto a habilidade e a vontade dos homens. Seu inimigo não é um homem como você, respondeu o Pai das Tempestades, a voz ressoando, parecendo pensativo, até mesmo assustado.
Ele não envelhece, ele sente, ele é raivoso. Mas isso não muda e sua raiva não esfria. Eras podem passar e ele continuará o mesmo. Uma luta direta pode atrair forças capazes de feri-lo, como já aconteceu antes. Essas cicatrizes não se curam. Escolher um campeão e perder só vai lhe custar tempo, algo que ele tem de sobra. Ele não vai concordar facilmente, mas é possível que concorde, sim. Se a opção lhe for apresentada no momento certo, da maneira certa, e então ele estará comprometido. E nós ganharemos tempo, disse o pai das tempestades, que, embora não seja nada para ele, é a coisa mais valiosa que um homem pode ter. Dalinar pegou a espada de honra. Ao canto da sala havia uma fenda recortada no chão. Com 60 centímetros de largura, era um dos muitos estranhos orifícios, corredores e cantos ocultos que haviam encontrado na cidade-torre. Aquele ali provavelmente fazia parte de um sistema de esgoto, julgando pela ferrugem nas bordas do orifício. Outrora havia um cano de metal conectando o buraco de pedra no chão a outro no teto. Uma das principais preocupações de Navani era descobrir como tudo aquilo funcionava. Por enquanto, eles estavam se virando a usar divisórias de madeira para transformar certas salas comunais amplas com banheiras antigas em banheiros. Quando houvesse mais luz às tempestades, os transmutadores poderiam lidar com os dejetos, como haviam feito nos acampamentos de guerra. Navani considerava o sistema pouco elegante. Banheiros comunitários que às vezes formavam longas filas levavam a uma cidade ineficiente, e ela alegava que aqueles tubos indicavam encanamento e um sistema de saneamento generalizado. Era exatamente o tipo de projeto cívico de grande escala que a entusiasmava. Ele nunca vira ninguém tão empolgado com esgotos quanto Navani Collin. Por enquanto, aquele tubo estava vazio. Dalinar se ajoelhou e abaixou a espada no buraco, enfiando-a em uma bainha de pedra que havia cortado na lateral. A aba superior do buraco escondia a guarda protuberante. Era preciso enfiar a mão no buraco e apalpar para encontrar a espada de honra. Ele se levantou, então catou suas esferas e saiu. Detestava deixá-la ali, mas não podia pensar em nenhum lugar mais protegido. Seus aposentos não pareciam ainda seguros o bastante. Ele não tinha cofre, e uma multidão de guardas só atrairia a atenção. Além de Kaladin, de Navani e do próprio pai das tempestades, ninguém sabia que Dalinar estava de posse da arma. Se ocultasse seus movimentos, então praticamente não haveria chance de a espada ser descoberta naquela parte vazia da torre. O que você vai fazer com ela? Indagou o pai das tempestades, enquanto Dalinar passava pelos corredores vazios. É uma arma incomparável, o presente de um deus. Com ela, você poderia ser um corredor dos ventos sem juramento e ir além. Além das coisas que os homens não entendem e nem podem. Quase um arauto. Ainda mais motivo para pensar com muito cuidado antes de usá-la. Mas eu não me incomodaria se você ficasse de olho nela por mim. O pai das tempestades efetivamente deu uma gargalhada. Você acha que vejo todas as coisas? Eu pensei, o mapa que fizemos. Posso ver o que fica exposto às tempestades, mesmo assim de modo obscuro. Não sou um deus, Dalinar Collin. Não mais do que sua sombra na parede é você. Dalinar chegou à escada, então desceu em espiral, segurando um brom para iluminar o caminho. Se o capitão Kaladin não voltasse logo, a espada de honra forneceria outro meio de correr com os ventos. Uma maneira de chegar à cidade de Tailen ou a Azir rapidamente. Ou de levar a equipe de Elrokar até Colinar. O pai das tempestades já confirmara que ela ativaria os sacros portais, o que seria bastante útil. Dalinar chegou às seções mais habitadas da torre, que fervilhavam com movimento. Os assistentes de um chefe de cozinha carregavam os suprimentos da área de descarga, junto aos portões da torre. Um par de homens pintavam linhas de guia no chão. Grupos de soldados passavam tempo em um corredor particularmente largo, sentados em caixas juntos da parede, contemplando crianças rolando esferas de madeira por uma ladeira até um cômodo que provavelmente parecia
havia sido outra sala de banho. Vida. Aquele era um local estranho para fazer um lar, mas eles haviam transformado até mesmo as estéreis planícies quebradas em um. Aquela torre não seria tão diferente. Partindo do princípio de que conseguiriam manter as operações agrícolas em atividade nas planícies quebradas. E contanto que tivessem luz da tempestade suficiente para manter os sacros portais funcionando. Ele era o único ali segurando uma esfera. Guardas patrulhavam com lanternas. Os cozinheiros trabalhavam com lamparinas a óleo, mas o estoque estava começando a se tornar escasso. As mulheres cuidando das crianças e costurando meias usavam só a luz advinda de algumas janelas. Dalinar passou perto dos seus aposentos. Os guardas do dia lanceiros da ponte 13 esperavam do lado de fora. Ele assinou para que o seguissem. Está tudo bem, Luminobre? Perguntou um deles, alcançando-o rápido. O homem falava de modo arrastado, um sotaque coroniano da região próxima às montanhas do Criador de Sóis, no centro de Aletikar. Tudo bem, respondeu Dalinar laconicamente, tentando determinar a hora. Passara quanto tempo conversando com o pai das tempestades? Bom, disse o guarda apoiando a lança levemente no ombro. Não queremos que nada aconteça com o senhor. Enquanto sai por aí, sozinho, pelos corredores, depois de dizer que ninguém deveria andar sozinho. Dalinar olhou para o homem. De rosto glabro, ele era um pouco pálido para um aletiano e tinha cabelo escuro. Pensou vagamente que o homem havia estado entre seus guardas várias vezes durante a última semana. Ele gostava de rolar uma esfera pelos nós dos dedos de uma maneira que Dalinar achava um pouco distrativa. Seu nome? Perguntou Dalinar enquanto caminhavam. Rial, disse o homem. Ponte 13. O soldado levantou a mão e fez uma saudação precisa, tão cuidadosa que teria sido digna dos melhores oficiais de Dalinar, não fosse pelo fato que ele manteve a mesma expressão preguiçosa. Bem, sargento Rial, eu não estava sozinho, disse Dalinar. Onde adquiriu esse hábito de questionar oficiais? Não é um hábito se só se fez isso uma vez, Luminobre. E você só fez isso uma vez? Com o senhor? Com qualquer um. Bem, essas vezes não contam, Luminobre, disse Rial. Sou um novo homem. Renasci nas equipes de ponte. Que ótimo. Bem, Rial, você sabe que horas são? Tenho dificuldade de saber nesses corredores tormentosos. O senhor podia usar o dispositivo de relógio que a luminosa Navani enviou para o senhor, disse Rial. Acho que é para isso que eles servem, sabe? Dalinar lançou a ele outro olhar fulminante. Não, eu estava questionando, senhor. Não é uma pergunta, sabe? Dalinar finalmente se virou e voltou pisando duro pelo corredor até seus aposentos. Onde estava o pacote que Navani lhe dera? Encontrou sobre uma mesa de cabeceira e pegou dentro dele uma braçadeira de couro parecida com algo que um arqueiro usaria. Ela continha duas faces de relógio montadas no topo. Uma delas mostrava as horas com 3 ponteiros, até mesmo os segundos, como se importasse. A outra era um relógio de tempestade que podia ser ajustado para fazer a contagem até a próxima grande tormenta prevista. Ai, minha perna. Como conseguiram fazer com que sejam tão pequenos? Ele se perguntou, sacudindo o dispositivo. Montado no couro havia também um dorial, um fabrial que utilizava uma gema e servia para remover a dor, caso se pressionasse a mão sobre ele. Navani estava trabalhando em vários tipos de fabriais relacionados à dor para uso de cirurgiões e havia mencionado que queria Dalinar fosse sua cobaia. Ele prendeu o dispositivo no antebraço, bem acima do pulso. Parecia chamativo ali, envolvendo a manga do uniforme, mas havia sido um presente. De todo modo, ele tinha apenas 1 hora antes da próxima reunião programada. Estava na hora de gastar um pouco daquela energia inquieta. Ele pegou seus 2 guardas, então desceu um nível até uma das câmaras maiores junto a um dos alojamentos dos soldados. As paredes da sala tinham estratos preto e cinza e o local estava cheio de homens treinando. Por enquanto, tanto olhos claros quanto olhos escuros praticavam na mesma câmara, treinando em arenas com tatames de pano acolchoado. Como sempre, os sons e cheiros de treinamento de combate apaziguaram Dalinar.
O aroma do couro untado era-lhe mais doce que o aroma de pão assado, mais acolhedor do que o som das flautas era o de espadas retinindo. Não importava onde estivesse ou a posição que obtivesse, um lugar como aquele sempre seria seu lar. Encontrou os mestres espadachins reunidos junto à parede dos fundos, sentados em almofadas e supervisionando os estudantes. Exceto por uma exceção notável, todos eles tinham barbas quadradas, cabeças raspadas e roubos simples e abertos na frente, amarrados na cintura. Dalinar possuía fervorosos que dominavam várias especialidades e, pela tradição, qualquer homem ou mulher podia procurá-los e se tornar aprendiz em uma nova habilidade ou profissão. Os mestres espadachins, contudo, eram seu orgulho. 5 dos 6 homens se levantaram e lhe fizeram uma mesura. Dalinar voltou-se para observar a sala outra vez. O cheiro de suor, o retinir das armas, eram sinais de preparação. O mundo podia estar caótico, mas Aletkar se preparava. Aletkar não, pensou. O retiro, meu reino. Raios, seria difícil se acostumar a isso. Ele sempre seria aletiano, mas quando a proclamação de Urukar viesse à tona, Aletkar não seria mais dele. Ainda não havia pensado em como apresentar esse fato aos exércitos. Queria dar a Navani e suas escribas tempo para definir os detalhes legais. Fizeram um bom trabalho com esse espaço, disse Dalinar a Kellerand, um dos mestres espadachins. Pergunte a Eve se ela pode expandir os aposentos de treinamento para as câmaras adjacentes. Quero que vocês mantenham as tropas ocupadas. Estou preocupado de que eles fiquem agitados e comecem mais brigas. Pode deixá-lo, Minobre, disse Kellerand com uma mesura. Eu mesmo gostaria de treinar um pouco, continuou Dalinar. Encontrarei alguém adequado, Luminobre. Que tal você, Kellerand? Disse Dalinar. O mestre espadachim costumava vencê-lo 2 a cada 3 vezes, e embora Dalinar houvesse deixado de lado as ilusões de algum dia se tornar o melhor espadachim, ele era um soldado, não um duelista. Gostava do desafio. Naturalmente, farei o que meu grão-príncipe comandar, disse Kellerand tenso. Embora, se tivesse escolha, recusaria. Com todo respeito, não acho que seria um oponente adequado para o senhor hoje. Dalinar olhou para os outros mestres espadachins ali, que baixaram os olhos. Mestres espadachins fervorosos geralmente não eram como seus colegas mais religiosos. Podiam ser formais, às vezes, mas era possível rir com eles. Geralmente. Contudo, ainda eram fervorosos. Muito bem, disse Dalinar. Encontre alguém para lutar comigo. Embora ele pretendesse dispensar apenas Kellerand, os outros 4 se juntaram a ele, deixando Dalinar sozinho. Ele suspirou, se recostando à parede, e olhou para o lado. O homem ainda estava refestelado na almofada. Ele tinha uma barba desgrenhada e roupas desleijadas. Não estavam sujas, mas sim esfarrapadas, com uma corda servindo de cinto. Não está ofendido com minha presença, Zahel? Indagou Dalinar. Estou ofendido com a presença de todos. Você não é mais revoltante do que o resto, senhor grão-príncipe. Dalinar se acomodou em um banco para esperar. Não esperava por isso? Questionou Zahel, parecendo achar graça. Não. Pensei... Bem, eles são fervorosos de combate. Espadachins, soldados, no fundo. Você está perigosamente perto de ameaçá-los a tomar uma decisão, Luminobre. E escolher entre Deus e seu grão-príncipe. O fato de gostarem de você não torna a decisão mais fácil, mas sim mais difícil. O incômodo deles vai passar, disse Dalinar. Meu casamento, embora pareça dramático agora, no fim será uma mera nota trivial na história. Talvez. Você discorda? Todo momento nas nossas vidas parece trivial, disse Zahel. A maioria é esquecida, enquanto outros, igualmente humildes, se tornam pontos centrais da história, como o branco no preto. Branco no preto? Indagou Dalinar. Figura de linguagem. Eu não me importo de verdade com o que fez, grão-príncipe.
Tenha sido autoindulgência de um olhos claros ou um sacrilégio grave, de qualquer modo isso não me afeta. Mas há pessoas questionando até que ponto você vai se desviar do caminho. Dalinar grunhiu. Esperara mesmo que Zarrel, logo ele, fosse ajudá-lo? Levantou-se e começou a andar de um lado para outro, irritado com a própria agitação. Antes que os fervorosos voltassem com alguém com que pudesse duelar, ele retornou ao meio do salão, procurando por soldados conhecidos. Homens que não ficariam inibidos de treinar com o grão-príncipe. Por fim, localizou um dos filhos do general Cal. Não o fractário, o capitão Halan Cal, mas o segundo filho mais velho. Um homem corpulento com uma cabeça que sempre lhe parecera pequena demais para o corpo. Ele estava se alongando depois de algumas partidas de luta livre. Aratim, chamou Dalinar. Você já lutou com o grão-príncipe? O homem mais jovem se virou e imediatamente assumiu a posição de sentido. Senhor? Deixemos de lado a formalidade. Só estou procurando uma partida. Não estou equipado para um duelo apropriado, Luminobre. Dê-me um momento. Não precisa, disse Dalinar. Luta livre está bem, já faz muito tempo. Alguns soldados preferiam não treinar com um homem tão importante quanto Dalinar, com medo de machucá-lo. Cal treinara os filhos bem o bastante para que não fossem desse tipo. O jovem sorriu, exibindo uma brecha proeminente entre os dentes. Por mim tudo bem, Luminobre, mas fique sabendo que não perco uma partida há meses. Ótimo, preciso de um desafio. Os mestres espadachins finalmente voltaram. Dalinar, despido até a cintura, vestia um par de perneiras de treinamento sobre a roupa de baixo. As perneiras apertadas só chegavam aos joelhos. Ele assinou com a cabeça para os mestres espadachins, ignorando os olhos claros de ar distinto que haviam procurado para lutar com ele, e entrou na arena de luta livre com Aratim Cal. Seus guardas encolheram os ombros de modo apologético para os mestres espadachins, e então Rial iniciou a contagem do início da luta. Dalinar logo avançou e se chocou com Cal, agarrando-o por baixo dos braços, lutando para manter o apoio dos pés e forçar o oponente a perder o equilíbrio. A luta em algum momento iria para o chão, mas era preciso ser o lutador que controlava o momento e a maneira como isso acontecia. Era proibido agarrar as perneiras em uma partida de verrá tradicional e, obviamente, os cabelos. Então Dalinar virou o corpo, tentando prender seu oponente em uma chave vigorosa enquanto o impedia de empurrá-lo para longe. Dalinar moveu-se com pressa, os músculos retesados, os dedos escorregando na pele do oponente. Durante aqueles momentos frenéticos, ele só conseguiu se concentrar na partida. Sua força contra a do oponente. Mover os pés, usar o peso do corpo, se esforçar para encontrar uma pegada. Havia uma pureza na disputa, uma simplicidade que ele sentia que não experimentava há séculos. Aratim puxou Dalinar para perto, então conseguiu virar o corpo, fazendo com que o grão-príncipe rolasse sobre seu quadril. Eles foram para o tatame e Dalinar grunhiu, levantando o braço até o pescoço e virando a cabeça para impedir uma chave de braço. O antigo treinamento fez com que se contorcesse antes que o oponente pudesse pegá-lo de jeito. Lento demais. Fazia anos que não praticava a luta regularmente. O outro homem se moveu junto com Dalinar, desistindo da tentativa da chave de braço e, em vez disso, pegando-o por trás, por debaixo dos braços e o pressionando com o rosto contra o tatame, seu peso sobre Dalinar. Dalinar rosnou e, por instinto, buscou aquela reserva extra que sempre possuíra. O pulso do combate, a vantagem. A euforia. Os soldados falavam sobre isso na calada da noite, ao redor das fogueiras. Aquela fúria de batalha que era a única dos aletianos. Alguns o chamavam de poder dos seus ancestrais, outros do verdadeiro estado de espírito do soldado. Ele havia impulsionado o Criador dos Sóis à glória. Era o segredo aberto do sucesso aletiano. Não. Dalinar se impediu de usá-lo, mas não precisava ter se preocupado. Ele não podia se lembrar de sentir a euforia há meses, e quanto mais tempo ele passava longe dele, mais havia começado a reconhecer que havia algo profundamente
errado com a euforia. Ele trincou os dentes e digladiou-se de modo limpo e justo com seu oponente. E foi imobilizado. Aratim era mais jovem, com mais experiência naquele estilo de luta. Dalinar não facilitou para ele, mas estava por baixo, careca, carecia de apoio e já não era mais tão jovem. Aratim conseguiu virá-lo e não demorou para que Dalinar estivesse apertado contra o tatame, os ombros para baixo, completamente imobilizado. Ele sabia que estava derrotado, mas não conseguiu se forçar a desistir. Em vez disso, lutou contra a imobilização, os dentes trincados e suor escorrendo pelo rosto. Tomou consciência de uma coisa. Não da euforia, mas da luz das tempestades no bolso das calças do seu uniforme, no chão ao lado da arena. Aratim grunhiu, seus braços parecendo de ferro. Dalinar sentiu o cheiro do próprio suor, o pano áspero do tatame. Seus músculos protestavam um aperto. Ele sabia que podia tomar o poder da luz das tempestades, mas seu senso de justiça protestou a ideia. Em vez disso, arqueou as costas, prendendo a respiração e se impulsionando com tudo que tinha. Então se contorceu, tentando ficar de frente de novo para ter um ponto de apoio para escapar. Seu oponente se deslocou, então grunhiu, e Dalinar sentiu a pegada do homem escorregando lentamente. Ah, pelo amor da tempestade, disse uma voz feminina. Dalinar? O oponente de Dalinar soltou depressa, recuando. Dalinar se virou, ofegante devido ao esforço, e viu Navani parada fora da arena, os braços cruzados. Ele sorriu para ela, então se levantou e aceitou uma camiseta Takama leve e uma toalha de um assistente. Enquanto Aratim Kal recuava, Dalinar levantou um punho para ele e curvou a cabeça. Um sinal de que considerava Aratim o vencedor. Boa luta, filho. Uma honra, senhor. Dalinar vestiu o Takama, voltando-se para Navani e enxugando a testa com a toalha. Veio me ver lutar? Sim, é isso que toda esposa adora, respondeu Navani. Ver que, no seu tempo de lazer, seu marido gosta de rolar no chão com homens suados e seminus. Ela deu uma olhadela para Aratim. Você não devia estar treinando com homens mais próximos da sua idade? No campo de batalha não tenho o luxo de escolher a idade do meu oponente. É melhor lutar em desvantagem aqui para me preparar. Ele hesitou. Então disse mais baixo. Acho que quase o venci, de qualquer modo. Sua definição de quase é particularmente ambiciosa, gema coração. Dalinar aceitou um odre d'água de um assistente. Embora Navani e suas assistentes não fossem as únicas mulheres no recinto, as outras eram fervorosas. Navani, no seu vestido amarelo vivo, ainda se destacava como uma flor em um campo rochoso estéril. Ao observar a câmara, Dalinar descobriu que muitos dos fervorosos, não só os mestres espadachins, evitavam encontrar seu olhar. E lá estava Kadashi, seu antigo colega de exército, falando com os mestres espadachins. Ali perto, Aratim estava sendo parabenizado pelos amigos. Imobilizar o espinho negro era considerado um feito e tanto. O jovem aceitava os elogios com um sorriso, mas segurava o ombro e fazia uma careta de dor quando alguém batia nas suas costas. Eu devia ter concedido a derrota, pensou Dalinar. Forçar o combate havia colocado os dois em risco. Ficou irritado consigo mesmo. Havia especificamente escolhido alguém mais jovem e forte, então agido como um mau perdedor? Precisava aceitar que estava envelhecendo e estava se enganando se achava que isso ajudaria no campo de batalha. Desfizera-se da sua armadura e não carregava mais uma espada fractal. Quando exatamente esperava lutar de novo? O homem com 9 sombras. A água em sua boca subitamente assumiu um gosto ruim. Vinha esperando lutar contra o campeão inimigo, partindo do princípio de que conseguiria que o tal duelo acontecesse para a vantagem deles. Mas não faria muito mais sentido designar esse dever para alguém como Kaladin?
Bem, talvez seja melhor você vestir um uniforme, disse Navani. A rainha Irialiana está pronta. A reunião é só daqui a algumas horas. Ela quer se reunir agora. Pelo jeito, o leitor de marés da sua corte viu algo nas ondas que significa que uma reunião mais cedo será melhor. Ela deve entrar em contato conosco a qualquer minuto. Tormentosos irialianos. Ainda assim, eles possuem um sacro portal. 2. Se contasse o que estava no reino Hira, que era dominado por Iri. Então os 3 monarcas de Iri, atualmente 2 reis e uma rainha, esta última cuidava da política exterior, então era com ela que deviam falar. Para mim, tudo bem adiantar a hora, disse Dalinar. Espero você na câmara de escrita. Por quê? Questionou Dalinar, acenando com a mão. Ela não vai me ver mesmo. Prepare tudo aqui. Aqui, repetiu Navani, inexpressiva. Aqui, insistiu Dalinar teimoso. Estou farto de câmaras frias e silenciosas, a não ser pelo som das penas. Eu queria um lugar assim, afastado de todo mundo. Navani levantou a sobrancelha, mas ordenou que seus assistentes fossem buscar o material de escrita. Um fervoroso preocupado foi até ela, talvez tentando dissuadi-la, mas depois de algumas ordens firmes de Navani, ele saiu correndo para arrumar um banco e uma mesa. Dalinar sorriu e foi selecionar 2 espadas de treinamento de uma estante perto dos mestres espadachins. Espadas longas comuns, de aço não afiado. Ele jogou uma para Kadashi, que a pegou com facilidade, mas então colocou-a diante de si com a ponta para baixo, pousando as mãos no pomo. Luminobre, preferiria que designasse essa tarefa a outro, já que não me sinto... Que pena, disse Dalinar. Preciso praticar um pouco, Kadashi. Como seu mestre, exijo que me atenda. Kadashi fitou Dalinar por um momento. Então bufou, irritado, e o seguiu até a arena. Eu não serei um oponente à sua altura, Luminobre. Tenho dedicado meus anos à escritura, não à espada. Só estou aqui para ver o que ando fazendo. Eu sei. Bem, talvez eu também esteja enferrujado. Não luto com uma espada longa comum há décadas. Sempre tive algo melhor. Sim. Eu me lembro de quando recebeu sua espada. O mundo tremeu naquele dia, Dalinar Collin. Não seja melodramático. Eu fui apenas mais um de uma longa lista de uma longa linha de idiotas que receberam a habilidade de matar pessoas fácil demais. Real, hesitante, contou o início da partida, e Dalinar partiu para o ataque. Kadashi rechaçou de modo competente, então recuou para a lateral da arena. Perdão, Luminobre, mas o senhor era diferente dos outros. Era muito melhor. Era muito, muito melhor na parte da matança. Sempre fui, pensou Dalinar, rodeando Kadashi. Era estranho lembrar-se do fervoroso como um dos seus soldados de elite. Naquela época, não eram próximos. Isso só aconteceu durante os anos de Kadashi como fervoroso. Navani limpou a garganta. Desculpe interromper essa lutinha, mas a rainha está pronta para falar com você, Dalinar. Ótimo, respondeu ele, sem tirar os olhos de Kadashi. Leia para mim o que ela disse. Enquanto você luta? Claro. Ele praticamente sentiu Navani revirando os olhos. Sorriu, avançando contra Kadashi outra vez. Ela pensava que ele estava sendo tolo. Talvez estivesse mesmo. Ele também estava falhando. Um a um, os monarcas do mundo lhe fechavam as portas. Só Taravangian de Carbrant, conhecido pelo raciocínio lento, havia concordado em ouvi-lo. Dalinar estava fazendo algo errado. Em uma longa campanha de guerra, ele teria se forçado a considerar os problemas sob uma nova perspectiva. Traria novos oficiais para opinar. Tentaria abordar batalhas de um terreno diferente. Dalinar bateu espadas com Kadashi, metal contra metal. Grão-príncipe, leu Navani enquanto ele lutava. É com reverência maravilhada diante da grandeza do que entra em contato com o Senhor. Chegou a hora de o mundo passar por uma gloriosa nova experiência. Gloriosa, Vossa Majestade? Disse Dalinar, atacando a perna de Kadashi. O homem se desviou.
certamente não está dando as boas-vindas a esses eventos. Todas as experiências são bem-vindas, foi a resposta. Nós somos o experimentando a si mesmo, e essa nova tempestade é gloriosa, ainda que cause sofrimento. Dalinar grunhiu, bloqueando o golpe de Kadashi. As espadas retiniram. Eu não havia me dado conta de que ela era tão religiosa, observou Navani. Superstição pagã, disse Kadashi, recuando pelo tatame para longe de Dalinar. Pelo menos os haitianos têm a decência de venerar os arautos, embora cometam a blasfêmia de colocá-los acima do Todo-Poderoso. Os irialianos não são melhores do que os xamãs chinos. Eu me lembro, Kadashi, de quando você não era tão severo no seu julgamento, respondeu Dalinar. Fui informado de que minha negligência pode ter encorajado você. Sempre considerei sua perspectiva revigorante. Ele olhava direto para Kadashi, mas falou para Navani. Diga a ela. Vossa Majestade, por mais que um desafio seja bem-vindo, temo o sofrimento que essas novas experiências trarão. Devemos nos unir diante dos perigos vindouros. União, disse Kadashi em voz baixa. Se essa era sua meta, Dalinar, então por que está tentando dividir seu próprio povo? Navani começou a escrever. Dalinar se aproximou, passando a espada de uma mão para a outra. Como você sabe, Kadashi? Como você sabe que os irialianos são os pagãos? Kadashi franziu o senho. Embora usasse a barba quadrada de um fervoroso, aquela cicatriz na cabeça não era a única coisa que o diferenciava dos companheiros. Eles tratavam a esgrima como qualquer arte. Kadashi tinha os olhos assombrados de um soldado. Quando ele duelava, observava os arredores para o caso de alguém tentar se aproximar pelos flancos. Uma impossibilidade em um duelo solo, mas muito provável em um campo de batalha. Como pode perguntar isso, Dalinar? Porque deve ser perguntado. Você afirma que o Todo-Poderoso é Deus. Por quê? Porque ele simplesmente é. Isso não basta para mim, disse Dalinar, percebendo pela primeira vez a verdade. Não mais. O fervoroso rosnou, então avançou em um salto, atacando com verdadeira determinação dessa vez. Dalinar recuou com habilidade, rechaçando seu ataque, enquanto Navani lia em voz alta. Grão-príncipe, serei franca. O triunvirato irialiano está de acordo. Aletkar não teve relevância na história do mundo desde a queda do Criador de Sóis. O poder daqueles que controlam a nova tempestade, contudo, é inegável. Eles oferecem termos graciosos. Dalinar parou de repente, pasmo. Vocês se aliariam aos esvaziadores? Perguntou ele, voltando-se para Navani, mas então foi forçado a se defender de Kadashi, que não havia interrompido seus ataques. O quê? Questionou Kadashi, fazendo tinir sua espada contra a de Dalinar. Está surpreso que alguém esteja disposto a se aliar ao mal, Dalinar? Que alguém escolha a escuridão, a superstição e a heresia em vez da luz do Todo-Poderoso? Eu não sou um herege. Dalinar afastou a lâmina de Kadashi com um golpe, mas não antes que o fervoroso marcasse um ponto ao tocar seu braço. O golpe foi duro, e ainda que as espadas estivessem sem corte, aquilo certamente deixaria um hematoma. Você acabou de me dizer que duvidava do Todo-Poderoso, disse Kadashi. O que vem depois disso? Eu não sei, respondeu Dalinar se aproximando. Eu não sei se isso me apavora, Kadashi, mas Honra falou comigo, confessou que foi derrotado. Dizem que os príncipes dos esvaziadores têm a capacidade de cegar os homens, de lhes enviar mentiras, Dalinar. Ele avançou, brandindo a espada, mas Dalinar dançou para trás, recuando junto da borda da arena de duelo. Meu povo não deseja a guerra, disse Navani, lendo a resposta da rainha de Iri. Talvez a maneira de impedir outra desolação seja deixar os esvaziadores pegarem o que quiserem. Pelas nossas histórias, por mais esparsas que sejam, parece que essa foi a única opção que os homens nunca tentaram. Uma experiência do que rejeitamos. Navani levantou os olhos, obviamente tão surpresa de ler aquelas palavras quanto estava a Dalinar de ouvi-las. A pena continuou escrevendo. Além disso, temos motivos para desconfiar da palavra de um ladrão,
Grão-Príncipe Colin. Dalinar grunhiu, irritado. Então era esse o problema. A armadura fractal de Adolin. Dalinar olhou para Navani. Descobrir mais? Tentar apaziguá-los? Ela assentiu e começou a escrever. Dalinar trincou os dentes e avançou contra Kadashi de novo. O fervoroso aparou sua espada, então agarrou seu takama com a mão livre, puxando-o para perto, cara a cara. O Todo-Poderoso não está morto, sibilou Kadashi. Antes você teria me aconselhado. Agora me olha de cara feia. O que aconteceu com o fervoroso que eu conhecia? O homem que viveu uma vida real, em vez de só ter visto o mundo de torres altas e dos monastérios. Ele está com medo, disse Kadashi em voz baixa, de ter falhado no seu dever mais solene para com um homem que ele admira profundamente. Seus olhos se encontraram, suas espadas ainda travadas, mas nenhum deles estava de fato tentando empurrar o outro. Por um momento, Dalinar viu em Kadashi o homem que ele sempre havia sido, o modelo gentil e compreensível de tudo de bom que havia na igreja Vorin. Dê-me algo para levar aos párocos da igreja, implorou Kadashi. Volte atrás na insistência de que o Todo-Poderoso está morto. Se fizer isso, posso convencê-los a aceitar o casamento. Reis já fizeram coisa pior e mantiveram o apoio Vorin. Dalinar firmou o queixo e então sacudiu a cabeça. Dalinar. Mentiras não são úteis a ninguém, Kadashi, disse Dalinar, recuando. Se o Todo-Poderoso está morto, então fingir o contrário é pura estupidez. Precisamos de esperança verdadeira, não de fé e mentiras. Ao redor da sala, um número considerável de homens havia interrompido suas lutas para assistir ou prestar atenção. Os mestres espadachins haviam se aproximado de Navani, que ainda estava trocando considerações políticas com a rainha Irialiana. Não jogue fora tudo o que acreditamos por causa de alguns sonhos, Dalinar, disse Kadashi. E a nossa sociedade? E a tradição? Tradição? Kadashi, já lhe contei sobre meu primeiro instrutor de esgrima? Não. Kadashi enrugou a testa, olhando para os outros fervorosos. Foi Rimbrinor? Dalinar balançou a cabeça. Quando eu era jovem, nosso ramo da família Colin não possuía grandes monastérios nem belas áreas de treinamento. Meu pai me arrumou um professor a 2 cidades de distância. Seu nome era Hart. Um sujeito jovem que não era um verdadeiro mestre espadachim, mas era bom bastante. Ele era obcecado com seguir procedimentos e não me deixou treinar até eu aprender a vestir um takama do jeito certo. Dalinar gesticulou para a camisa de takama que estava usando. Ele não aceitaria que eu lutasse desse jeito. Era preciso vestir o saiote depois da sobrecamisa, então enrolar a faixa na cintura 3 vezes e depois amarrá-la. Sempre achei aquilo irritante. A faixa era apertada demais, enrolada 3 vezes. Era preciso puxar com força para conseguir tecido suficiente para amarrar o nó. A primeira vez que fui duelar em uma cidade vizinha, me senti um idiota. Em todos os outros, a faixa ficava sobrando, pendurada na frente dos takamas. Perguntei a Hart por que fazíamos diferente. Ele disse que era a maneira certa, a maneira verdadeira. Então, quando minhas viagens me levaram à cidade natal de Hart, eu procurei o mestre dele, um homem que havia treinado com os fervorosos em Colinar. Ele insistiu que aquela era a maneira certa de amarrar um takama, já que havia aprendido assim do seu mestre. Àquela altura, eles haviam atraído uma multidão ainda maior. Kadashi franziu o senho. E aonde quer chegar? Encontrei o mestre do meu mestre em Colinar, depois que a capturamos, continuou Dalinar. O fervoroso ancião enrugado estava comendo curry com pão, totalmente desinteressado em quem governava a cidade. Perguntei a ele, por que enrolar a faixa 3 vezes quando todo mundo mais acha que se deve enrolar 2? O velho riu e se levantou. Fiquei chocado ao perceber que ele era terrivelmente baixo. Ele me disse, se eu der apenas 2 voltas, as pontas ficam tão baixas que acabo tropeçando. A câmara ficou em silêncio. Ali perto, um soldado deu uma risadinha, mas rapidamente parou. Nenhum dos fervorosos parecia ter achado graça.
Eu amo tradição, disse Dalinar para Kadashi. Eu lutei pela tradição. Fiz meus homens seguirem os códigos. Apoio as virtudes Vorin. Mas o simples fato de ser uma tradição não torna algo digno. Não podemos simplesmente acreditar que só porque algo é antigo está certo. Ele se virou para Navani. Ela não está nos dando ouvidos, disse Navani. Ela insiste que você é um ladrão que não merece confiança. Vossa Majestade, disse Dalinar. Sou levado a acreditar que a senhora deixaria que nações ruíssem e homens fossem abatidos devido a uma queixa insignificante do passado. Se minhas relações com o reino de Hira a levam a pensar em apoiar os inimigos de toda a humanidade, então talvez possamos discutir primeiro uma reconciliação pessoal. Navani assentiu ao ouvir isso, mas olhou de soslaio para as pessoas assistindo e levantou uma sobrancelha. Ela achava que tudo aquilo deveria ter sido feito em particular. Bem, talvez estivesse certa. Ao mesmo tempo, Dalinar achava que precisava disso. Não podia explicar por quê. Ele levantou a espada para Kadashi em sinal de respeito. Já acabamos aqui? Como resposta, Kadashi disparou na sua direção, a espada levantada. Dalinar suspirou, então permitiu ser tocado no flanco esquerdo, mas terminou o embate com uma arma apontada para o pescoço de Kadashi. Esse não foi um ataque válido de duelo, disse o fervoroso. Não sou um duelista muito bom hoje em dia. O fervoroso grunhiu, então empurrou a arma de Dalinar para o lado e avançou contra ele. Dalinar, contudo, pegou o braço de Kadashi e fez o homem girar com o próprio impulso. Ele jogou Kadashi no chão e o prendeu ali. O mundo está acabando, Kadashi. Não posso apenas contar com a tradição. Eu preciso saber por quê. Me convença. Ofereça provas do que diz. Você não deveria precisar de provas do Todo-Poderoso. Está parecendo sua sobrinha. Considerarei isto um elogio. Mas e os arautos? Perguntou Kadashi. Você vai negá-los, Dalinar? Eles são servos do Todo-Poderoso e a existência deles provou a de Deus. Eles tinham poder. Poder? Repetiu Dalinar. Desse tipo? Ele sugou a luz das tempestades. Murmúrios surgiram entre os espectadores quando Dalinar começou a brilhar. Então fez alguma coisa. Comandou a luz. Ao se elevar, deixou Kadashi preso ao chão em uma poça de radiância que o agarrava e o prendia à pedra. O fervoroso se contorceu, impotente. Os cavaleiros radiantes retornaram, disse Dalinar. E sim, eu aceito a autoridade dos arautos. Aceito que existia um ser, outrora, chamado Honra, o Todo-Poderoso. Ele nos ajudou e eu aceitaria de bom grado sua ajuda novamente. Se você puder me provar que o volinismo atual é o que os arautos ensinaram, conversaremos de novo. Ele jogou a espada de lado e foi até Navani. Belo espetáculo, ela disse em voz baixa. Isso foi para o salão, não só para Kadashi, imagino. Os soldados precisam saber qual é a minha posição em relação à igreja. O que diz nossa rainha? Nada de bom. Ela diz para você entrar em contato com ela com as preparações para o retorno dos bens roubados, e então ela pensará no assunto. Mulher tormentosa, resmungou Dalinar. Ela quer a armadura fractal de Adolin. Quão válida é a sua reivindicação? Não muito, respondeu Navani. Você a recebeu por matrimônio e com uma olhos claros de Hira, não de Iri. Sim, os irialianos alegam que a nação vizinha sua vassala, mas mesmo que essa afirmação não fosse disputada, a rainha não tem parentesco real com Eve ou com o irmão dela. Dalinar grunhiu. Hira nunca teve o poder o bastante para tentar reivindicar a armadura de volta. Mas, se isso trouxer Iri para o nosso lado, então vou considerar... Talvez eu possa concordar com... Ele perdeu o fio da meada. Espere. O que foi que você disse? Sobre... Ah, claro. Você não consegue ouvir o nome dela. Diga de novo, sussurrou Dalinar. O quê? Eve?
Memórias surgiram na cabeça de Dalinar. Ele cambaleou. Então se encostou contra a escrivaninha, sentindo-se atingido por um martelo na cabeça. Navani mandou chamar médicos, dando a entender que o duelo o esgotara. Não era esse o motivo. Em vez disso, era o fogo na sua mente, o choque súbito de uma palavra pronunciada. Eve. Ele podia ouvir o nome da esposa. E subitamente se lembrou do rosto dela.